7h47, reflexão do dia. Se você puder, pegue sua Bíblia. Nós iremos meditar na palavra de Deus. E nesta semana tão especial para nós cristãos, gostaríamos de falar sobre o nascimento de Jesus. Não existe nada melhor do que falar sobre Jesus, né? Falar sobre Jesus é um alento para a nossa alma. Quando a gente fala de Jesus, a gente sente conforto do céu. Quando a gente fala de Jesus, a gente sente uma alegria na alma, porque Jesus é tudo para a gente. E ai de nós, se não fosse Ele. E Ele disse, sem mim nada podereis fazer. Então, nesta manhã, eu peço aos irmãos que abram a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 18. Mateus 1:18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Esse nome tão especial, o nome de Jesus. Foi assim que José fez, não é? Queridos, conhecemos bem a história, né, de Jesus, do nascimento de Jesus. Temos os relatos nos sinóticos, nos evangelhos sinóticos. Temos o relato também um pouco mais detalhado, mais focado em Maria, em Lucas. Mas eu queria ficar com Mateus hoje. Eu gosto mais dos detalhes de Lucas. Os irmãos conhecem as diferenças, não é? Que um evangelho, né, um evangelista ou um escritor do evangelho traz alguns detalhes que o outro não traz, e a gente vai montando essa peça de quebra-cabeça, entendendo a narrativa bíblica. E aqui temos esse relato de Mateus, que começa já falando, Mateus começa falando da genealogia de Cristo, e depois ele vai falando do nascimento de Jesus na perspectiva de José. Lucas fala da narrativa do nascimento de Jesus, né? Primeiro João Batista, o anúncio, o nascimento, e depois o anúncio do nascimento de Jesus na perspectiva diretamente com Maria. E também entra Isabel aqui nesse contexto de Lucas, né? Ele fala muito de João Batista, Isabel, Zacarias e Maria, Maria recebendo a visita do anjo e o cântico de Zacarias. As duas narrativas são muito boas, mas eu queria destacar a narrativa de Mateus, porque a Bíblia diz que Jesus, diz que José, melhor dizendo, estava noivo de Maria. Maria era uma moça virgem, pura, estava noiva de José, ia casar, mas acontece que a Bíblia diz que achou-se ter concebido do Espírito Santo. Na verdade, se a gente for para Lucas, a gente vai ver que Maria recebe a visita do anjo. O anjo diz para ela, não é, que primeiro ela fica surpresa com a saudação daquele anjo, porque ele diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E a Bíblia diz que quando ela ouviu aquilo, ela se perturbou. Como assim? Eu bendita entre as mulheres, o que é isso? Né? E ela ficou atemorizada. Tanto é que o anjo diz para ela: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E claro, porque um anjo poderia vir para um julgamento.
porque eles são mensageiros do Senhor, eles cumprem as ordens do Senhor. Ele poderia vir para dizer qualquer outra coisa, ela não entendia, era uma moça virgem, uma moça pura, casta, serva de Deus. Deus achou nela um coração puro para que ela levasse Jesus no seu ventre. E claro, a Bíblia diz que foi gerado pelo Espírito Santo. Ela era virgem, a gente já sabe que foi um nascimento virginal. Jesus foi gerado nela através da ação do Espírito Santo. Maria era uma moça virgem e a gente sabe disso, não há o que discutir, porque cremos na palavra de Deus. Mas tem um momento que, quando o anjo vai falando para ela, né, você achou graça diante de Deus, o que está em teu ventre, o nome dele vai ser Jesus, você vai pôr o nome de Jesus, ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, ele vai ser herdeiro do trono de Davi, e ele reinará para sempre. E foi tanta coisa para Maria, uma moça simples, pobre, sem muito, como é que eu posso dizer, sem posses, né? Uma moça simples, mas uma serva de Deus. E era isso que Deus estava procurando, uma moça temente a ele, uma moça pura. E Deus achou Maria. E quando ela fica perturbada, né, preocupada, temerosa, o anjo diz: não temas, que você achou graça diante de Deus. E ele vai detalhando alguma coisa para Maria. E Maria diz para ele: como é que vai ser isso? Porque eu sou uma moça virgem. Maria ainda não tinha entendido o que aconteceu com ela, o que estava acontecendo com ela. Ela disse: eu sou uma moça virgem. A gente sabe que para uma mulher ficar grávida, ela tem que ser casada. São os parâmetros bíblicos, né? Deveria ser assim, é o que a Bíblia ensina. Eu sou uma moça virgem, eu não conheço varão, eu ainda não me casei. E o anjo responde a ela no versículo 35 do capítulo 1 de Lucas: descerá. Como é que vai acontecer isso, né? Ela diz: como é que vai ser isso? Ela quer entender como é que isso ia acontecer. Como assim? Eu acho que qualquer uma de nós, qualquer mulher perguntaria isso, qualquer moça perguntaria isso. E o anjo diz a ela: descerá sobre ti. Olha, Maria, vai acontecer assim. Como se o anjo estivesse dizendo assim: vai ser assim. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude ou o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Veja que era ação única e exclusiva do Espírito Santo fazer Maria conceber um filho. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus em Maria. E depois disso ele anuncia: olha, e a tua prima está concebendo também na sua velhice. Ela já está com 6 meses, que era no caso de Isabel. E Maria fica, né? Eu imagino como Maria fica diante daquela situação. E a gente, como mulher, eu fico imaginando muita coisa. Porque era algo que era surpresa para Maria. Então aqui estava acontecendo 2 milagres. Jesus sendo gerado no ventre de Maria, uma moça virgem, uma ação única e exclusiva do Espírito Santo, nada humano. E depois ele disse: olha, tem mais uma coisa. Isabel, tua prima, que já é idosa, está também com 6 meses de gravidez. A Bíblia diz que depois que ele diz isso, o anjo explica. Qual é a explicação do anjo? Porque para Deus nada é impossível. É a explicação do anjo. Como é que se explica o milagre de uma moça virgem conceber e uma mulher velha conceber? Não tem como explicar. Humanamente falando, não é possível. Uma mulher velha que não tem mais o costume de gerar filhos, seu ventre já não gera mais, e ela concebe, que era Isabel, e Maria, uma moça virgem. Veja que são 2 milagres que Deus opera, e claro, muito maior o milagre que Deus operou na vida de Maria, e muito mais sublime, porque Jesus estava sendo gerado no ventre de Maria. Mas em contrapartida, do outro lado da história, tem José. José estava noivo. E quando José sabe que Maria está grávida, ele teme. E ele era um homem justo. A Bíblia diz que ele era um jovem justo. Ele era um jovem temente a Deus. E ele pensa, diz: eu vou abandonar ela porque ela está grávida, eu não quero causar escândalo. Ele tenta proteger Maria de alguma forma. Não queria infamar Maria. Mas ele vai dormir e ele tem um sonho. E no sonho um anjo aparece, porque Deus fala através de sonho.
No caso de Maria, não foi um sonho, foi o próprio anjo que veio, né? E ela estava acordada. Com José foi através de um sonho e o anjo apareceu no sonho. Não é? Tanto é que no final do texto que lemos, a Bíblia diz que ele se acordou, não é? Depois dele, ele despertou do seu sonho. Mas através desse sonho, Deus fala com José e diz: José, não abandone Maria, porque não pense em abandoná-la, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que gerou nela. Então veja, é um jovem rapaz, uma moça, que foram escolhidos por Deus para a maior e grande missão de que qualquer moça e qualquer rapaz poderia ter. Claro que José e Maria, eles não tiveram nenhuma participação na geração de Jesus, mas pelo menos para aqueles primeiros anos de Jesus, era a figura paterna de uma criança, não é, ali, e a figura materna, apesar de Jesus ser o Filho de Deus, Jesus precisava desse canal. Então, que Jesus, na verdade, Jesus não precisa de nada. Ele poderia vir, pode chegar entre nós e fazer o que ele quer. Mas para que fosse conforme a palavra de Deus e cumprisse o que a Bíblia diz, Jesus tinha que nascer, encarnar, conforme João 1:1, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito de Deus. Então, para encarnar, tinha que vir através do corpo humano. E é algo, queridos, que se a gente passar aqui a manhã inteira falando sobre isso, não dá tempo, porque não esgota quando a gente olha para o milagre que foi o nascimento de Jesus. A gente tem a oportunidade dessa semana, e não somente essa semana, mas todos os dias de nossa vida, especialmente essa semana que se fala muito sobre Jesus, de meditar num grande milagre que Deus operou para que Jesus viesse habitar conosco. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando ele ouve aquilo, a profecia, né, o anjo num sonho diz para ele: olha, vai se cumprir em Maria o que o profeta disse. E ele não cita o profeta, mas sabemos que é Isaías. Ele diz: olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel traduzido é Deus conosco. Essa profecia está em Isaías capítulo 7, versículo 14. É uma profecia que o Senhor fala lá através do profeta Isaías, Isaías 7,14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. A profecia foi dita séculos antes. Jesus nasce séculos depois, mas o anjo lembra a José. Porque José e Maria conheciam a palavra de Deus. José e Maria eram tementes a Deus. E quando o anjo diz isso a José, a Bíblia diz que ele desperta do sonho e fez como um anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu Maria como mulher. Mas não conheceu Maria até que ela desse à luz o filho, o seu primogênito. Então veja que é tudo muito miraculoso, é cumprimento de profecia. Desde a queda do homem, Deus disse à serpente: nascerá da semente da mulher que vai pisar a tua cabeça. Então houve essa profecia desde o primeiro casal, desde a queda do homem, e Deus foi falando através dos profetas, dos homens de Deus, foi falando, e chega um momento que, conforme a Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 4, deixa eu abrir aqui só para a gente não citar errado, Gálatas capítulo 4, a Bíblia, Paulo, né, diz aos irmãos, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Chegou o tempo certo, Deus vai cumprir a promessa. Ele envia Jesus na plenitude dos tempos, no tempo perfeito, no tempo certo, no tempo apontado por Deus, Jesus nasce. E o que me chama a atenção nesta manhã é que a Bíblia diz que o anjo diz a José: ele será chamado Emanuel. E Emanuel significa, ou traduzido é, Deus conosco. Essa profecia está em Isaías, como já lemos, 7,14. Emanuel é Deus conosco. Jesus encarnou e veio habitar entre nós. Um certo teólogo diz que Jesus veio sujar,
Deus veio sujar os seus pés na poeira dessa terra. Deus. Porque a Bíblia diz que Emanuel é Deus conosco. Jesus é Deus. Ele veio como na forma humana, mas ele não deixou de ser Deus. E Jesus encarnou com o propósito de morrer na cruz para nos salvar. E quando eu penso em Emanuel, Deus conosco, ele veio habitar entre nós. Eu fico pensando, irmãos, é uma coisa que sempre eu me pego pensando quando medito na palavra de Deus, especialmente no nascimento de Jesus, o privilégio que Maria teve de carregar Jesus nos braços. Eu acredito que Maria não tinha noção, não entendia a grandeza que era o que estava acontecendo com ela, a grandeza do que estava acontecendo com ela. Mas Maria teve esse privilégio de carregar Jesus nos braços, de ver o crescimento de Jesus. Com 12 anos, eles estão em Jerusalém, descem para Jerusalém para a festa, e quando de repente Maria perde Jesus ali, né? Menino, assim, quem é mãe sabe que a gente às vezes, né, numa multidão, o menino desaparece. Mas Jesus naquela época já era um adolescente ou um pré-adolescente. Jesus se perde ali de Maria. Quando encontram Jesus, Jesus está lá no templo, no meio dos doutores, falando da palavra. Jesus era aquela criança, depois aquele jovem, aquele menino dedicado à palavra de Deus. E com 30 anos ele inicia seu ministério. E a Bíblia diz que Maria conferia tudo aquilo no seu coração. Maria guardava, não entendia o plano completo, mas ela creu, ela recebeu a missão do Senhor. Assim como José também. José intenta deixá-la, mas porque o anjo lhe diz, não deixe ela, fique com ela, porque o nome dele vai ser Emanuel, Deus conosco. E você já imaginou, você já pensou, já meditou o que significa Deus conosco? Deus, ele está na sua glória, ele não precisava, não tinha necessidade, nós tínhamos a necessidade, mas Deus não tem a necessidade de vir habitar conosco. Ele veio em forma humana. Jesus não deixou de ser Deus enquanto estava aqui na terra e morou, habitou entre nós. Maria ouviu a voz de Jesus, viu Jesus crescer. Eu fico pensando nos discípulos, eu sempre medito nisso, fico pensando nos discípulos, o privilégio que eles tiveram de andar com Jesus, ouvir Jesus, ver os milagres, ver Jesus andando sobre as ondas, ver Jesus curando enfermos, ressuscitando mortos, libertando os cativos e oprimidos de opressão e possessão maligna. O privilégio que aqueles homens tiveram. Deus habitou entre nós. Deus esteve aqui na terra. Nós não o vimos, mas houve um povo que viu Jesus, que abraçou Jesus. João ouvia as batidas do coração de Jesus, porque a Bíblia diz que ele reclinava, ele costumava reclinar a cabeça no peito de Jesus. O carinho, o amor, o cuidado de Jesus com os discípulos, os ensinamentos. E ele veio, morou, habitou, passou um tempo aqui na terra, deixou o seu exemplo, nos ensinou o amor, o perdão, nos ensinou sobre o reino, cumpriu a sua missão, foi até o Calvário, morreu na cruz, derramou seu sangue e hoje está à direita do Pai. É esse o verdadeiro significado da estação. Essa estação, ou este momento que estamos vivendo, o verdadeiro significado do Natal, o verdadeiro significado desse momento que vivemos, é que Deus habitou entre nós e nós vimos a sua glória como Filho de Deus, como unigênito Filho de Deus. Queridos, nós temos motivos de sobra para exaltar, para glorificar. Não perca essa oportunidade. Se você vai reunir sua família nessa época do ano, reúna a família, mas não só para comer uma comida diferente, fazer um prato diferente ou trocar presentes. Não é só sobre isso. É sobre Jesus. Natal é sobre Jesus. Reúna a família. Faça uma oração de gratidão a Deus. Leia um desses textos. Mateus capítulo 1, capítulo 2. Lucas capítulo 1, 2. Abra a Bíblia, leia, veja as profecias bíblicas e agradeça a Deus porque Jesus nasceu. E não somente nasceu, mas ele morreu
para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Seja grata a Deus por tudo que Ele fez por nós. Nós não merecíamos, mas porque Ele amou o mundo de tal maneira, conforme João 13,16, Ele entregou seu Filho, o seu único Filho, para morrer em morte de cruz, para que nós não fôssemos condenados, mas fôssemos salvos por Ele. Então, queridos, é um tempo de gratidão. Ah, mas minha família está assim, ou o meu emprego está assim, ou minha saúde... Olha, não importa, neste momento, não importa que se você não recebeu o que você pediu, se alguma coisa está fora do lugar na sua família, não importa se a saúde não está muito boa, neste momento, apenas agradeça a Deus por ele ter vindo habitar entre nós. Jesus habitou entre nós. Jesus significa Deus conosco. E é isso que nós desfrutamos neste dia. É isso que devemos pensar nesta época. Deus está conosco. Deus habitou entre nós. Jesus aceitou a missão entregue pelo Pai. E era uma missão muito difícil, porque ele não só viveu aqui e viveu a sua vida, mas ele precisou morrer. A missão era não só nascer, mas era morrer. Ele aceitou a missão. E a missão era tão difícil que ele foi orar no Getsemane. A angústia era tão grande que seu suor se transformava em gotas de sangue. E ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, se for possível. Eu não quero beber esse cálice, se for possível, mas se não for, seja feita a tua vontade. O Pai se cala. O Pai não livra Jesus de beber o cálice amargo. O Pai se cala, ele bebe o cálice. Ele nasceu com um propósito, ele cumpriu o seu propósito, morrer por nós. Não esqueça que nós estamos numa época do ano que muitas vezes a gente se preocupa com os gastos, a gente se preocupa com a casa, a gente se preocupa com a comida. Mas será que estamos lembrando que é uma época que devemos meditar mais na palavra de Deus e ser grato a Deus pelo maior presente que Deus poderia dar à humanidade, que é o presente chamado Jesus? Agradeça a Deus e que nesta manhã o teu coração se encha de gratidão e diga: Deus, obrigado porque tu enviaste Jesus. Deus, obrigado porque tu nos deste a maior prova de amor. E se você aí está em casa e diga: olha, eu vou passar essa época do ano, o Natal, eu vou passar sozinho, eu vou ficar em casa, eu vou ficar sozinho, não tenho família perto, os familiares estão longe e vai ser assim para mim. Não tem problema. O Emanuel, Deus conosco, está contigo. O Emanuel, o Deus que habitou no corpo físico, hoje não está mais entre nós, está no céu, à direita do Pai. Ele está aí contigo, não fisicamente mais, ele não está mais fisicamente entre nós, mas ele está em espírito. E Jesus disse à mulher samaritana que Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem o Pai, em espírito e em verdade. E se você adorar em espírito e em verdade, ele vai estar aí contigo, porque a Bíblia diz que o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. Deus está contigo. Se tem uma mesa farta, Deus está contigo. Se tem os familiares por perto, o Emanuel, o Deus que veio habitar entre nós, está contigo. Não fica triste, fica feliz e diz: todos podem me abandonar, mas Deus está comigo, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Te alegra. Não fica triste, não deixa a tristeza tomar conta do teu coração. Alegra a tua vida, alegra a tua alma. E diz: Senhor, que essa tristeza saia. E eu quero ser grato a Ti, porque Tu enviaste o maior presente que poderia entregar à humanidade, o Teu Filho Jesus. Agradeça a Jesus, diga: Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque Tu recebeste a missão. E o Senhor não desistiu da missão. Ele deixa a sua glória. Não é? Lá em Filipenses capítulo 2... Paulo diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Ele era Deus, mas recebeu a missão do Pai. E como Deus, ele se humilhou, ele veio em forma humana, nesse corpo finito, limitado, habitou entre nós, cumpriu a sua missão. Queridos, nós temos tantos motivos para agradecer a Deus. Se a gente passar aqui a manhã inteira, não é possível contabilizar. Não é possível falar de todos. Eu quero te chamar a tua atenção
para um coração grato. Que o teu coração esteja grato. Talvez você queria que alguém estivesse perto de você, talvez você queria A, B ou C, ou que tivesse isso ou aquilo, e não está acontecendo, não tem problema. O que você não pode esquecer é que nós estamos celebrando a vida de Jesus. Ah, mas não é a data, dizem que não foi essa data, as pessoas aí celebram como de qualquer forma. Problema dos outros. Que alguém que alguém faça errado, e é com ele Deus. Agora você e eu conhecemos a palavra de Deus, não podemos perder essa oportunidade de dizer: Senhor, obrigada. Muito obrigada por aceitar a missão. Muito obrigada por vir sujar os teus pés na poeira dessa terra. Muito obrigada, porque o Senhor cumpriu com a missão e morreu por nós. Natal é uma data de agradecimento. Louve a Deus pelo maior presente que Ele poderia ter te dado. Se alguém diz que não te ama, ou se você não se sente amado, eu quero te dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Deus amou você e por você Ele enviou Jesus. Essa é a maior demonstração de amor que você poderia ter. Que possamos meditar na palavra de Deus e ser gratos a Ele por tudo. Vamos ser gratos a Deus, porque Ele enviou Jesus Cristo, Emanuel, o Deus conosco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.